Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso vamos estudar os atos infracionais e as medidas socioeducativas impostas aos adolescentes em conflitos com a lei. Em nossa aula de hoje nós vamos examinar os aspectos históricos e a evolução das leis. É importante esclarecer para vocês que em nosso curso, ao longo das aulas, trataremos de todo o procedimento de apuração do ato infracional com as devidas imposições das medidas socioeducativas. Então vamos lá. A legislação que regulamenta as relações das crianças e dos adolescentes com a família, com a sociedade e com o Estado é muito importante. Ela leva em consideração os direitos e deveres, analisando como serão punidos os atos infracionais e quais são as medidas socioeducativas utilizadas para a aplicação em cada caso concreto. Após a implementação da doutrina de proteção integral, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Constituição Federal de 88, os direitos das crianças e dos adolescentes passaram a um novo patamar, figurando em primeiro plano de importância. Se analisarmos a nossa história, vamos observar que ao longo do tempo, as crianças e os adolescentes deixaram de ser tratados como objetos de proteção e, consequentemente, passaram a ser sujeitos de direito, tendo resguardada a proteção integral. Nas antigas civilizações, o poder paterno era concretizado pelo chefe da família e, naquela época, a figura do pai representava a autoridade tanto religiosa quanto familiar. Lá no passado, não havia distinção entre maioridade e menoridade, e o pai tinha o poder de decisão sobre a vida e a morte dos seus descendentes. A igreja também exerceu muita influência e marginalizava aqueles filhos nascidos de relação extraconjugal. Na antiguidade, os menores passavam por exaustivos sacrifícios, inclusive tendo que pagar com a própria vida, até que tivesse seus direitos fundamentais garantidos por uma codificação. A Declaração de Genebra, em 1924, foi de suma importância para a garantia dos direitos dos menores, sendo considerada a primeira manifestação internacional a tratar do assunto. Após tivemos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que definiu diversos princípios, levando em consideração a criança e o adolescente na sua imaturidade física e mental, constatando a necessidade de uma proteção legal. No Brasil, na fase imperial, houve uma preocupação com os infratores, menores ou maiores, e a política repressiva era fundada no temor ante a crueldade das penas. Nas ordenações filipinas, a imputabilidade penal era alcançada aos 7 anos de idade. Em 1830 foi elaborado o Código Criminal do Império, o qual trouxe um endurecimento em relação a menores infratores e introduziu o exame da capacidade de discernimento para a aplicação da pena. O Código de 1927 foi a primeira lei do Brasil dedicada à proteção da infância e da adolescência e ficou estabelecido que o jovem é penalmente inimputável até os 17 anos e que somente a partir dos 18 responde pelos seus crimes e pode ser condenado à prisão. O Estado Novo, como ficou conhecido este período, vigorou entre 1937 e 1945, sendo marcado no campo social pela instalação do aparato executor das políticas sociais do país. Ocorre que nesse período da era Vargas, nós tivemos o Código Penal de 1940 e foi fixado o limite da inimputabilidade aos menores de 18 anos, que qualquer que fosse a idade, não era submetido a processo criminal, mas sim a um procedimento e normas previstas em legislação especial. Com o golpe militar de 64, interrompeu, entre muitos sonhos, o de modificar o tratamento precário e desumano a crianças e adolescentes. No final dos anos 60 e início da década de 70, iniciaram-se os debates para a reforma ou a criação de uma legislação menorista. O Código de Menores de 79 adotou a doutrina jurídica de proteção do menor em situação irregular, abrangendo os casos de abandono, prática de infração penal, desvio de conduta, falta de assistência ou representação legal, entre outros. A Lei de Menores era instrumento de controle social da infância e do adolescente, vítimas de omissões da família, da sociedade e do Estado em relação aos seus direitos básicos. O Código de Menores não se dirigia à prevenção, ele cuidava do conflito instalado. Com a Constituição de 88, aconteceram significativas mudanças em nosso ordenamento jurídico, bem como quebras de paradigmas que eram necessários para reafirmar valores no nosso ordenamento,
sobre as crianças e os adolescentes. É importante destacar os artigos 227 e 228 da Constituição Federal, que introduziram a doutrina de proteção integral a crianças e adolescentes. A própria Constituição de 88 determinou que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Então, meus amigos, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 1990, através da Lei nº 8.069, é considerado um grande marco da atualidade, trazendo grandes avanços para a responsabilidade do menor. O ECA surge nesse movimento de consolidação da Constituição Federal, rompendo com a lógica do antigo Código de Menores. Essa proteção integral tem o objetivo de tutelar a criança e o adolescente de forma mais ampla, não se limitando apenas a tratar de medidas repressivas contra seus atos infracionais. Ora, meus amigos, podemos citar como uma grande conquista a restrição que o ECA impõe à medida de internação, aplicando-a somente em último recurso, restrito aos casos de cometimento de ato infracional. No ano de 91, tivemos a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, através da Lei nº 8.242. Além de contribuir para a definição das políticas para a infância e a adolescência, o CONANDA também fiscaliza as ações executadas pelo poder público, no que diz respeito ao atendimento da população infanto-juvenil. Em 2012, tivemos a criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, através da Lei 12.594, com o objetivo de desenvolver uma ação socioeducativa baseada nos princípios dos direitos humanos. É importante que vocês saibam que ao longo do nosso curso vamos tratar de todo o procedimento de apuração do ato infracional com as devidas imposições das medidas socioeducativas. Bom, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui. E para complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é a leitura de todo o material disponibilizado em sua área do aluno para um aprofundamento de tudo que foi explicado aqui. Então, bons estudos e um grande abraço.